Pessoal, tudo joinha? Olha só, hoje nós vamos estar vendo os ângulos notáveis no ciclo trigonométrico. Aqui nós já temos esses ângulos colocados aqui, só que antes dele nós vamos ver, nós vamos partir daqui com algumas representações. Eu quero que vocês lembrem o seguinte, aqui considerando esses eixos, nós temos aqui o Y e nós temos aqui o X, o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Nós sabemos que aqui, a partir da origem, para cima é positivo, para a direita é positivo. Para cá é negativo, né? Para a esquerda é negativo e para baixo negativo. O que nós devemos lembrar aqui? Aqui eu tenho o ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico, ele tem raio 1. O raio é igual a uma unidade. Então, se é baseado em uma unidade, aqui eu tenho a origem, então esse ponto aqui, o x é 1, tá? O x é 1. O y é 0, porque todo ponto sobre o eixo x, y é 0. Então, aqui eu teria 1 e 0. Aqui, eu tenho x igual a menos 1. Então, menos 1, como esse ponto aqui, ele está sobre o eixo x, y é 0. Agora lá em cima, esse ponto. Nesse ponto, eu tenho o x é 0, porque ele está sobre o eixo y, x é 0. E o y é 1 positivo, que é a distância aqui. Aqui embaixo, nesse ponto, o x também é 0. E o y vai ser menos 1 porque está abaixo de 0. Menos 1. Bom, no nosso vídeo anterior eu coloquei o seguinte, que o eixo das ordenadas nós colocamos como seno. Né? Dentro da trigonometria representa o seno. E o eixo das abscissas representa o cosseno. Então aqui eu tenho da seguinte forma. O y é seno e o x o cosseno. Bom, daí nós podemos pegar a seguinte informação. Para qualquer ponto, quando nós vamos representar, nós representamos sempre na ordem x e y. Então esses pontos aqui agora, eles são representados dentro da trigonometria, eles são representados por cosseno, que equivale ao eixo das abscissas, e o seno, que equivale ao eixo das ordenadas. Bom, e aí nós já vimos o seguinte. Aqui eu tenho 0. Ó, aqui eu tenho 0. Vou colocar aqui de outra cor. Nesses extremos aqui, ó, que nós temos? Eu tenho 0. Eu tenho aqui o 90 graus. Eu tenho aqui 180. Eu tenho aqui 270. E aqui nós vimos no nosso vídeo anterior que 360 é congruente a 0 aqui no ciclo trigonométrico. Coincide. Bom, e daí nós já podemos estudar o seguinte, seno e cosseno desses ângulos aqui, que é um seno de 0, que é um seno de 90, de 180, de 270 e de 360. Então tem como a gente verificar. Você observa o seguinte, quando você pega aqui, ó, seno de 0. O seno de 0 é o valor de y onde eu tenho 0 grau. Então eu tenho aqui, ó, y vale quanto? 0. Então seno é 0. E o cosseno? O cosseno de 0 é o valor de x. Nesse caso, x vale 1. Então o cosseno de 0 é 1. O cosseno de 0 é 1. Mesma coisa, que é o cosseno de 90 graus.
Vamos primeiro para o seno. Seno de 90 graus. O seno de 90 graus é o valor do y quando eu tenho 90 graus. Que equivale a quanto? A 1. Então, aqui eu tenho seno de 90 igual a 1. E o cosseno de 90? O cosseno de 90 é o valor do x. Eu tenho 0. Vamos ver aqui de 180. Quem é o seno de 180 graus? O seno é o valor do x. Aliás, o seno é o valor do y. Nesse caso, é 0. Quem é o cosseno de 180? O cosseno de 180 graus é o valor de x, que é menos 1. Vamos ver 270. O seno de 270 é o valor do y. Y aqui vale menos 1 nesse ponto. Então, menos 1. Que é o cosseno de 270? O cosseno de 270 é o valor do x. Então, x aqui é 0. Vocês observam o seguinte. Aqui nós representamos seno e cosseno de 5 ângulos. Nós não representamos aqui o 360, mas o 360 é a mesma coisa do zero, né? O seno e o cosseno é a mesma coisa. Seno de 360 é igual ao seno de zero, o cosseno também de 360 é igual ao cosseno de zero. Então aqui dá para a gente representar sem você estar decorando números. Muitas vezes o aluno tem a preocupação. Eu preciso lembrar quem é o seno de 300, de 360, quem é o seno de 90, quem é o cosseno. Então, eu aconselho você a procurar meios, procedimentos e não decorar. O decoreba, né? Não está decorando. Você pode fazer um círculo, a mão livre, rápido, na hora que você pega a sua prova ali, seu exercício, seu caderno, você faz um círculo, traça os dois eixos e lembre-se, eu conto aqui no sentido anti-horário, 0, 90, 180, 270, 360. E faço a localização considerando o raio uma unidade. Quando eu faço isso, eu faço a representação dos pontos, a localização com as coordenadas cartesianas, do plano cartesiano, e em sequência eu represento seno e cosseno. Professor, e se eu precisar da tangente? Nós sabemos que a tangente é seno dividido pelo cosseno. Então, se eu quero o seno e o cosseno de qualquer um desses ângulos aqui, tem como eu também encontrar rapidão, tá? Se eu quero a tangente. Vamos ver aqui, por exemplo, o cálculo da tangente. Olha só, antes da gente fazer o cálculo da tangente, eu quero deixar claro para vocês o seguinte, repetir mais uma vez. O seno está no eixo Y e o cosseno está no eixo X, ok? Lembre-se disso. Agora vamos só representar aqui rápido. Na verdade, o que é a tangente? A tangente dentro do ciclo trigonométrico nada mais é de que a intersecção de uma reta passando aqui pela origem com uma reta tangente à circunferência. Aqui eu tenho uma reta tangente, deixa eu ver se eu consigo reguar aqui. Tá? Tem uma reta tangente nesse ponto. Aqui seria a reta tangente. Tá? Ela tangencia a circunferência aqui nesse ponto. E a tangente de um determinado ângulo é a intersecção da reta que passa pelo centro formando aquele ângulo respectivo. Por exemplo, a tangente de 30 graus. Quando eu pego aqui, ó, se eu pego aqui 30 graus, a tangente de 30 vai ser aqui, ó. Eu pego uma reta passando aqui na origem, passando por esse ponto até intersectar. Nesse ponto aqui,
esse ponto ele marca exatamente a tangente de 30 graus, que seria exatamente, ó, a distância aqui do y em relação ao eixo x, tá? Mas a gente vai ver essa representação depois dessa tangente. Pela fórmula, eu quero aqui, vamos pegar aqui a tangente de zero, por exemplo. A tangente de zero. Nós vimos agora há pouco. Quem é o seno de zero? A tangente, a fórmula, vou repetir aqui nesse primeiro. A fórmula da tangente é seno sobre o cosseno. Então, aqui nós teríamos o seguinte. Quem é o seno de zero? É o valor de y em 0 grau. O valor de y é zero. Então, o seno é zero, nós vimos agora há pouco, sobre o cosseno, que é 1. 0 dividido por 1 dá zero. Então, a tangente de 60 é zero. A tangente de zero é zero. Observe que realmente toca aqui, ó, no eixo onde y é igual a zero. Bom, agora eu quero a tangente. Vamos pegar aqui a tangente de 90 graus. A tangente de 90 graus. O que acontece com a tangente de 90 graus? O seno de 90 sobre o cosseno de 90. Vocês observam o seguinte, que é um seno de 90? O seno de 90 é 1, né, o valor de y. Sobre o cosseno é zero. Vocês observam que eu tenho uma divisão por zero. Quando nós fazemos uma divisão, né, por exemplo, eu pego 1 e divido por zero, deveria dar um número que multiplicado por zero resulta em 1. Só que nós sabemos que todo número multiplicado por zero é zero. Né? Ou seja, é impossível a gente estar dividindo por zero. Não existe a divisão por zero e nem existe, no caso, a fração com denominador zero. Nesse caso aqui não existe valor, tá? Não existe valor para a tangente de 90. Não existe, né? Não existe essa tangente. A tangente de 90 graus. O mesmo acontece com 270. Ah, professor, mas por que nós chegamos a uma situação inexistente? Eu falei para vocês agora há pouco o seguinte, que a reta tangente fica nessa posição. Ela tangencia aqui a circunferência e ela é perpendicular ao eixo horizontal, tá bom? Então, nós sabemos que esse sistema de eixos são ortogonais, ou seja, que eu tenho um ângulo também de 90 graus, né? E a tangente é o ponto de intersecção da reta que sai aqui do centro até intersectar a reta tangente. Esse valorzinho aqui, né, é quem vai implicar na tangente, é quem vai determinar a tangente. Você observa que se eu pegar aqui uma reta saindo aqui do centro para intersectar esse ponto, como aqui é 90 graus e lá também é 90 graus, essas retas nunca vão se encontrar. Ou seja, se elas nunca se intersectam, então não vai ter exatamente esse ponto de intersecção que vai ser a tangente. Então, tangente de 90 graus não existe, tá? Não existe a tangente de 90 graus. A mesma coisa acontece com o 270. Se eu pegar aqui uma reta saindo do centro para intersectar aqui, ó, ela vai ter aqui, ó, 90 graus. Então vai ser também paralela à reta tangente. Elas nunca vão se encontrar. Bom? Então assim, a forma da tangente, eu não vou me aprofundar muito em cálculo de tangente. A forma da tangente é essa, seno sobre cosseno. Dentro do ciclo trigonométrico a gente pode estar usando. Todas as vezes que você tiver o seno de um ângulo e o cosseno, você pode encontrar a tangente através da divisão. Bom? Eu fiz essa observação porque se a gente fosse colocar aqui ia ficar muito cheio. Aqui eu tenho 0, 90, 180 e 270 que a gente pode estar trabalhando exatamente através do plano, descobrindo seno e cosseno e depois, né, na sequência, pode encontrar também a tangente, as outras razões. Sem você estar
decorando. Não precisa você estar decorando isso aí. Agora, a gente tem aqui os ângulos notáveis, né? Todos os ângulos notáveis dentro da... Isso considerando a primeira volta positiva, né? Todos os ângulos notáveis dentro desse ciclo trigonométrico. Aqui vocês observam que eu coloquei aqui em destaque 30, 45, 60. Os ângulos fundamentais. Porque partindo desses três ângulos, tem como a gente descobrir a medida dos outros ângulos. A medida das razões trigonométricas dos outros ângulos notáveis. Nós vimos no nosso vídeo anterior a questão da simetria através do eixo vertical, do horizontal e também do eixo que passa pela origem, aliás, da origem, né? Em relação à origem também. Nós vimos essa simetria na relação anterior. Aqui no vídeo anterior, aqui eu aproveitei e já coloquei os ângulos, né? Os ângulos notáveis da primeira volta. Eu coloquei aqui, ó, 30, nós vimos que ele é simétrico a 150, passando aqui por o eixo Y. Em relação à origem, ele seria simétrico a 210. E em relação a esse eixo, o eixo horizontal, ele é simétrico a 330. Nós temos aqui o de 45 com 135, 225 e 315. Muito bom de trabalhar esses ângulos, né? Tem uma observação importante que você não erra nunca mais seno e cosseno desses ângulos. Por quê? Se você lembrar do de 45, o seno e cosseno é o mesmo, né? Seno e cosseno de 45 é sempre raiz de 2 sobre 2. E todos os ângulos notáveis da primeira volta, eles vão se referir exatamente a 45. Ou seja, vai ser raiz de 2 sobre 2. Aí você tem que verificar o sinal. Ok? Mas aí vamos verificar agora da seguinte forma. Primeira coisa que nós temos. Nós precisamos saber o seno de 30, de 45 e de 60 que nós já vimos na tabelinha anterior. Nós vimos que o seno de 30 é igual a 1 meio. E o cosseno de 30 igual a raiz de 3 sobre 2. O de 45, nós vimos que eles são iguais, né? Raiz de 2 sobre 2. E o cosseno também raiz de 2 sobre 2. Deixa eu... Esqueci aqui do 30. Seno de 30, seno de 45. Aqui, cosseno de 45. E agora nós temos aqui o seno de 60 graus. Né? Nós vimos que o 30 e 60 são ângulos complementares. Ângulos complementares, o seno de um é o cosseno do outro. Né? Então o seno de 60 vai ser o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Está vendo como eu não preciso estar decorando tudo isso? Né? Nem eles mesmos não precisam decorar, tem aquele procedimento da tabela. Né? E aí, se você sabe o seno de 30, automaticamente você sabe o cosseno de 60. Agora, o cosseno de 60 é quem? O seno de 30. Bom, com isso, a gente tem aqui as razões seno e cosseno dos ângulos fundamentais. A partir deles, nós vamos pegar todos os senos dos ângulos notáveis, que nós ainda não estudamos, tá? Porque nós já estudamos aqui do 0, do 90, 180, 270 e 360. Nós já vimos aqui no início do vídeo. Agora vamos ver, pessoal, o seguinte, nós vamos completar essa tabelinha. Vou fazer uma tabela aqui, ó. Vou só pausar aqui para
Bom, pessoal, fiz aqui a tabela para a gente colocar seno e cosseno. E aí vamos colocar também a tangente. Vamos aplicando a fórmula para a gente verificar a tangente desses ângulos. Assim a gente já deixa essa tabelinha completa, tá bom? Aqui a gente tem, ó, seno e cosseno de 30, 45, 60. Vamos calcular aqui a tangente, rapidão, aplicando a fórmula. A gente sabe que, já falei no início do vídeo, a tangente é seno sobre cosseno. Então vamos ver o seguinte, quem é a tangente de 30? Nós vamos pegar o seno, que é 1/2, sobre o cosseno, que é o cosseno de 30. Raiz de 3 sobre 2. E aí você pode cortar esses dois, vai ficar 1 sobre raiz de 3. E temos o raiz de 3 no denominador. Racionaliza, multiplica tudo por raiz de 3. Ó. 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3. E 3 vezes 3 dá 9. Raiz de 9 é 3. Então a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. De 45, a tangente de 45 é o seno de 45 sobre o cosseno, raiz de 2 sobre 2. Um número dividido por ele mesmo vai dar 1. Então, encontramos aqui. Vamos fazer a de 60. A tangente de 60 graus. O que acontece? A tangente de 60 vai ser o seno de 60. Quem é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Dividido por o cosseno. O cosseno de 30, o cosseno de 60 é o seno de 30, que é 1/2. Então, se você dividir isso aqui, ó, o 2 vai embora, vai ficar raiz de 3 dividido por 1, vai ficar raiz de 3. Então, eu encontrei aqui, ó, agora a tangente de 30, a tangente de 45 e a tangente de 60, ok? Agora vamos preencher nossa tabela. Vamos acompanhar aqui o seguinte, pessoal, não sei seno nem cosseno e nem tangente de nenhum desses ângulos da tabela, não sei nada aqui. Mas eu não preciso decorar, realmente, tá? Ah, quem é o cosseno de 225? Não sei, tá? Mas eu sei que é o de 45. Eu posso localizar qual quadrante que esse ângulo está. E aí a gente vai representar. Eu vou fazer uma representação aqui. O que acontece, pessoal? Quando a gente está falando de seno e cosseno, vamos voltar à ideia do plano cartesiano. Aqui é a origem, tá? Aqui é a origem. Então, na origem, quem eu tenho? Eu tenho 0 na origem, tá bom? Da origem para a esquerda, os números são negativos. Para a direita, positivo. Para cima, positivo também. Para baixo, negativo. O que acontece? No primeiro quadrante, todos os números que tem aqui, todos os ângulos, eu vou ter o cosseno positivo e o seno positivo, ok? Então aqui ficaria esse sinal, mais e mais. Eu estou colocando na ordem o cosseno primeiro, tá bom? Porque o plano é XY. Então cosseno e seno. No segundo quadrante, o que acontece? Aqui eu tenho os cossenos, nessa parte. Todos os ângulos que estão nesse arco, o cosseno deles vão ficar aqui, ó. Vai ser positivo ou negativo. Está à esquerda de 0. Então vai ser negativo, menos. E o seno? O seno vai estar aqui, ó. Nessa parte, ó. Então vai ser positivo. Então eu tenho aqui, ó. Eu teria cosseno negativo e o seno positivo. Já no terceiro quadrante, o que acontece? Todo ângulo que está aqui, o cosseno está aqui, à esquerda de 0 é menos. Para baixo de 0, que é o seno, também é menos. Ou seja, isso daqui, ó, negativo. Os dois negativos. E no quarto quadrante, o cosseno. Observe que o cosseno está à direita. Então vai ser mais. E o seno está abaixo de 0, abaixo da intersecção dos dois eixos. Então tá aí. Eu tenho aqui, olha, no primeiro quadrante, seno e cosseno é positivo.
No terceiro quadrante, seno e cosseno, né, negativo. E nos outros dois quadrantes, são opostos. Observe que nos quadrantes, no segundo e no quarto quadrante, os sinais são opostos. Um menos e outro mais. Né? Aqui mais e menos, lá menos e mais. E isso vai implicar lá na tangente. Por quê? Na tangente eu tenho seno sobre cosseno. Então, quando eu pego seno dividido por cosseno, se os sinais são iguais, fica positivo. Se os sinais são negativos, todos os dois negativos, vai dar positivo também, tá? Então, sinais iguais vai dar positivo, que eu vou fazer o jogo de sinais. Sinais contrários, independente da ordem, vai dar negativo, né? E como eu mostrei para vocês no vídeo anterior, a tangente é uma reta que passa aqui, ó, tangenciando nesse ponto. Quando eu traço uma reta aqui, saindo do 225, passando pela origem, para intersectar, vai intersectar essa reta na parte superior, né? Acima de zero, então vai ser sempre positivo. Se eu pegar de lá, do 135, passando pelo centro até intersectar a reta, então vai dar na parte negativa, tá bom? Bom, mas aqui, vamos lá. O que nós vamos fazer? Agora eu quero o seno de 120 e o cosseno de 120 e depois a tangente. Vamos fazer o seguinte, vamos ser breve aqui. O que nós vamos estar fazendo? Eu vou estar pegando, eu tenho aqui o seno de 120. Quem é o seno de 120? Primeiro, ele é positivo ou negativo? 120 está aqui, ó. O seno dele é positivo. E o seno dele, observe, olha, que o seno dele, ele intersecta aqui, ó, na mesma linha do 60, no mesmo ponto. Observe que eles têm a mesma altura, ou seja, eles têm o mesmo y. Se eles têm o mesmo y, eles têm o mesmo seno. Nesse caso, eu posso dizer que o seno de 120 é igual ao seno de 60. Ok? E quem é o seno de 60? Nós já sabemos que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Nós já temos aqui, ó, na tabela aqui. Agora, vamos ver quem é o cosseno. O cosseno de 120, nós vamos ter a mesma relação com o de 60. Só que ele vai estar aqui na parte de baixo. Observe que o cosseno, ele toca nessa parte que é o oposto do de 60. Observe que o cosseno, quem está aqui no segundo, ó, quando ele desce aqui, ó, ele toca nessa parte, tá bom? E é o oposto desse número, ou seja, o oposto do de 60. Então, o cosseno aqui é negativo. É o cosseno de 120, não sei se aqui tem espaço para a gente fazer. O cosseno de 120 é igual a menos o cosseno de 60 graus. O que é o cosseno de 60 graus? 1 meio. Então, 120 vai ficar menos 1 meio. Bom, se aqui nós temos, olha, o cosseno é negativo e o seno é positivo, e nós sabemos que a tangente é seno sobre cosseno, então mais por menos vai dar menos. Nesse caso, quando nós já dividimos esses números aqui em cima. Quando nós dividimos, deu o quê? Em raiz de 3. Então vai ficar menos raiz de 3. O que você observa? Que no segundo quadrante, vou fazer essa observação agora para os três seguintes. Ó. No segundo quadrante, o seno vai ser positivo, o cosseno negativo, e a tangente também vai ser negativa, porque os sinais aqui são contrários, tá bom? O que você precisa fazer? Só precisa saber qual ângulo ele se corresponde lá no primeiro quadrante. Tá? Você pode trabalhar o eixo de simetria. Nesse caso, como eu estou trabalhando do segundo para o primeiro, eu posso vou trabalhar com esse eixo vertical. Então, 120, ele é simétrico a quem? A 60. Observe que eu peguei as mesmas razões de 60. Ó, raiz de 3 sobre 2, 1 meio e raiz de 3. O que eu tenho que observar? Questão dos sinais, ok? 135, ele está lá no segundo quadrante.
eu posso afirmar que o seno vai ser positivo, o cosseno vai ser negativo, a tangente vai ser negativa. Eu já posso afirmar isso. Então aqui eu já sei que eu vou ter aqui menos e aqui eu vou ter menos, porque ele está no segundo quadrante, 135. Agora basta eu lembrar o que? Esse 135, ele é simétrico a qual ângulo no primeiro quadrante? Aí eu vou lá, ó, ele é simétrico a 45. Então eu vou ter, o seno dele é o mesmo de 45, porque o sinal é positivo. Vai ser raiz de 2 sobre 2. O cosseno é o oposto, porque é negativo. Raiz de 2 sobre 2. E a tangente também é o oposto. A de 45 é 1, então vai ficar aqui menos 1. Observe que eu não preciso estar decorando, eu só preciso saber a relação dos ângulos e esses sinalzinhos que nós marcamos aqui é de suma importância. Esses sinais não precisa você decorar, porque quando você fizer o plano cartesiano, você verifica lá onde que x é positivo, onde que x é negativo, tá bom? Então não precisa nem você estar decorando também a questão do sinal. Eu aconselho, na hora que você pegar a prova ou um exercício, a primeira coisa que você faz isso aqui. Eu costumo fazer muito isso, ó. E aí eu vou analisar os sinais. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro, quarto quadrante. Aonde que é mais, onde que é menos. Muito prático. Continuando, 150. 150 a gente sabe que ele está lá no segundo quadrante. Ele está aqui entre o 150. O 150 ele está lá no segundo quadrante. Ele está aqui, olha, entre 90 e 180. Então, ele vai ser exatamente aqui a mesma coisa. Positivo. Aqui vai ser menos. E aqui vai ser menos. Tá bom? Você vê o seguinte, que o seno é mais e o cosseno é menos. Quando eu faço mais por menos, vai dar menos lá na tangente. Qual o ângulo que ele se corresponde? Lá no primeiro quadrante, ele é simétrico a quem? Ao ângulo de 30. Então aqui são as razões do de 30. Quem é o seno de 150? É o mesmo seno de 30. Quem é o seno de 30? 1 sobre 2. Quem é o cosseno de 30? É raiz de 3 sobre 2. O de 150, como ele está no segundo quadrante, é negativo. Quem é a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. Então aqui vai ser menos raiz de 3 sobre 3, que eu tenho mais por menos dá menos. Então menos raiz de 3 sobre 3. Agora vamos ver. Esse número 210 está no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o seno e o cosseno, todos dois são negativos. Então eu já posso até botar aqui, ó, menos e menos. Só que eu vou ver o seguinte, ele é simétrico a quem relacionado ao primeiro quadrante. Bom, se eu estou no terceiro quadrante, para me relacionar com o primeiro quadrante, o eixo de simetria é pela origem, tá? Então aqui, olha, o 210, ele é simétrico a 30. A 30 graus. Observe que aqui foi somado 180 mais 30, né? Foram esses 30 que andou aqui. Então, ele se refere a 30. São as medidas, as razões de 30 que vem para cá. Quem é o seno de 30? O seno de 30 é 1/2. Então, aqui vai ser menos 1/2. Observe, pessoal, que aqui, olha, o seno de 30 está bem aqui, 1/2. Aqui é o oposto, menos 1/2. Lá eu tenho 1/2, aqui eu tenho menos 1/2. Tá certo? Que é exatamente 210. Agora, quem é o cosseno de 30? O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, aqui menos raiz de 3 sobre 2. E a tangente... Agora, observa a tangente. Menos por menos, mais. Que é a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. Observou que a tangente é diferente? Agora uma observação. Olha o que aconteceu com 150 e 210. 150 está aqui, 210 está aqui. Eu tenho 30 graus aqui, ó, e 30 aqui, certo? Só que quando eu faço isso, eles tocam esse ponto dos cossenos, o eixo dos cossenos no mesmo ponto. Olha que legal.
Então, ao tocar no mesmo ponto, é porque eles têm o mesmo cosseno. Observa, o mesmo cosseno. E, quando eu faço isso, para cá, ó, esse toca na parte positiva e esse toca na parte oposta, negativa. Ó, 1/2 menos 1/2. Olha que legal. Tá? 225. Terminou em 5. Vai se relacionar com quem? 45. Pessoal, o número terminou em 5. Ângulos notáveis. Terminou em 5. Pensa logo, 45. Nossa, 45 é bom para trabalhar. Raiz de 2 sobre 2. O outro é 1. Né? Então, você sabe o seguinte. Ele está no terceiro quadrante. Então, eu tenho duas razões negativas. Seno e cosseno negativo. Então, aqui vai ser menos. Aqui vai ser menos. Olha que legal. Só que ele termina em 5, ele se relaciona com 45, lá no primeiro quadrante, através desse eixo aqui de simetria. Ó. Através desse eixo de simetria. Então vai ser, que é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Que é o cosseno? Raiz de 2 sobre 2. E a tangente, professor, agora, é positivo ou é negativo? Menos por menos, mais. A tangente de 45 é 1. Observe que isso aqui é rico demais. Observe. Quando eu faço isso aqui do 135 para o 225, eles tocam aqui o eixo no mesmo lugar. Ou seja, esse é o eixo dos cossenos. O cosseno de 135 é o mesmo do 225. Olha aqui, ó. Cadê? 135, cosseno. 225. Mesma coisa. Mesmo sinal. Agora, quando você faz isso aqui, ó, aqui toca em raiz de 2 sobre 2. Aqui toca no seu oposto, menos raiz de 2 sobre 2. Ó, tocaria aqui. Então, aqui, cadê o seno? O seno de 135. O seno de 135 aqui e o de 225 oposto. Tá vendo? Mesmos números, só que sinais opostos. Vamos ver 240? 240 eu faço isso aqui, ó. Eles tocam o mesmo ponto lá no cosseno. Então eu posso afirmar que o seno de 120 é o mesmo de 240. E a gente sabe que aqui, ó, por exemplo, o cosseno aqui, ó, menos e menos, tá vendo? Então o cosseno aqui é menos. Aí eu ainda não... Vamos supor que você não sabe que é o de 120, não teria aqui na tabela. Você poderia pensar, olha, 240 se relaciona com quem no primeiro quadrante? 240 é 180 mais 60. Então tenho 60 lá, tá bom? Quem é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Então eu tenho menos raiz de 3 sobre 2. Quem é o cosseno? Vai ser menos. Quem é o cosseno de 60? É igual ao seno de 30, né? 1/2. Então aqui é menos 1/2 porque ele está lá no terceiro quadrante. E a tangente vai ser o quê? Positivo ou negativo? Menos por menos, mais. Vai ser positivo. Vai ser igual aqui, a tangente de 60. Que é a tangente de 60? Já está lá em cima. Raiz de 3. Beleza. Quando você vem aqui, nós já vimos aqui, falta o quarto quadrante, né? 300. Observe o seguinte, 300, eu já posso fazer isso aqui, ó. Olha o que acontece aqui. Eu ligo 300 com quem? Com 240. Eles vão ter o mesmo seno. E o cosseno? Quando eu subo aqui, ó, o eixo de simetria, em relação à horizontal, ele toca o de 60. Se eu tiver na dúvida, eu posso ver o seguinte. De 300 para 360, falta exatamente 60 graus. Que é os 60 que eu tenho lá em cima. Então, 300 se relaciona com 60. Só que aqui no quarto quadrante, o cosseno é positivo. Então eu tenho aqui o cosseno positivo e o seno negativo. Aí eu vou lá, vai ser igual, o cosseno vai ser igual ao cosseno de 60 e o seno vai ser o oposto, né? Então vai ficar da seguinte forma. O seno, no caso o seno vai ser negativo, vai ser menos o seno de 60. Quem é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. E aí você vem, quem é o cosseno de 60? É igual a 1/2. Observa aqui, ó.
Quando eu pego aqui, essa partezinha, ela está positiva. Ela vale para o 60 e vale para o 300. Esse outro aqui na questão do seno, ó, é o mesmo de 240. Tá vendo? Ó? Toca no mesmo ponto, beleza? Agora, a tangente vai ser positivo ou negativo? Se eu fizer menos por mais, vai dar menos. E aí eu já fiz, né? Que a tangente de... Aqui vai ser menos a tangente de 60. A tangente de 60, nós já temos aqui raiz de 3. Observe que são opostos aqui, ó. Em relação a 240. Por quê? 240 vai tocar lá em cima, né? E o 300 ele já toca aqui embaixo. 315. Olha só, 315. Termina em quanto? Termina em 5. Então já sei, 45, ó. Vai ser raiz de 2 sobre 2. Agora, e a tangente vai ser 1. Agora eu preciso saber os sinais, né? O seno é positivo ou negativo? Ele tá aqui, ó. O seno tá abaixo, ó, aqui o sinalzinho aqui menos, o seno tá aqui. Se eu fizer isso aqui, ó o seno dele aqui, negativo. O cosseno vai estar aqui, ó, e lá no 45. Então o seno vai ser menos raiz de 2 sobre 2. O cosseno é positivo, tá? E a tangente, dá para me ver por aqui, né? Menos por mais vai dar menos. A tangente é 1, tá? Esse 1 tá feio. 330. 330 tá aqui, ó. E aí já dá pra gente ver que ele se relaciona exatamente com o 30. Só que o seno dele vai ser o quê? O seno tá aqui, é negativo, tá bom? Então, como o seno aqui tá negativo, já vou botar aqui, menos. Vai ser menos o seno de 30. O que é o seno de 30? 1/2. O cosseno tá aqui, ó. Aliás, tá aqui, ó. Positivo, é igual ao cosseno de 30. Quem é raiz de 3 sobre 2. E essa tangente vai ser positiva ou negativa? Ah, esse aqui eu esqueci do sinal, né? Menos por mais vai dar menos, né? Quem é a tangente de 30? Nós já fizemos. Deu raiz de 3 sobre 2. Então, menos raiz de 3 sobre 2 não, sobre 3. Né? Então, o que acontece? Aqui a gente preenche toda a tabela. Agora nós temos aqui seno e cosseno de todos os ângulos notáveis da primeira volta. Porque nós já tínhamos anteriormente do 0, do 90, 180 e 270. Bom, a gente faz aquele quadro menor, só com esses ângulos, só com esses 4 ângulos inicialmente. Depois, se o professor, uma questão, está lá na prova, eu quero o seno de 240. Aí o que você faz? Você rapidão, você traça lá um plano e verifica direitinho. Para você estar chegando, porque se você for decorar tudo isso aqui, são muitos números, ele repetido várias vezes. Por exemplo, raiz de 2 aparece em vários lugares. Para tu estar decorando onde que ele se encaixa, eu não aconselho isso. Primeira coisa, eu sou professor e quando me vem assim, o cosseno de 240, a primeira coisa que vem em minha mente é o ciclo, por mais que eu não desenhe na hora, mas já vem na minha mente, o ciclo 240 está no terceiro quadrante. Aí no terceiro quadrante eu já penso, seno negativo está abaixo de 0, e o cosseno está à esquerda de 0, também é negativo, pronto. Então aí eu já começo, aí